O ano de 2008 foi importante, porque muitas das coisas que surgiram naquele ano ficaram com a gente por muito, muito tempo. Por exemplo, uma nova crise financeira, que se revelaria bem persistente, estava começando a tomar forma em 2008. Também foi em 2008 que vieram algumas das músicas que continuam grudadas nos nossos ouvidos até hoje, tipo Single Ladies, da Beyoncé, ou I Kissed a Girl, da Katy Perry. Agora, vamos ser sinceros, com todo respeito a Beyoncé e a Katy Perry, hit de diva pop tem todo ano. O que não acontece sempre é a gente olhar para o céu e ver um padre voando pendurado em uns 1000 balões de gás hélio. Pois é, isso aconteceu em 2008 e é essa história de ímpeto, aventura, coragem e, negligência também, é essa história que eu vou te contar hoje. Como qualquer cidade brasileira, a cidade de Paranaguá, no litoral do Paraná, pode ser desigual e violenta. Num contexto desses, qualquer um que deseje trabalhar pelos direitos das pessoas que mais sofrem tem muito trabalho para fazer. O padre Adelir Antônio de Carli tinha pegado esse trabalho para si. Em 2008, ele já tinha denunciado a guarda municipal da cidade que agredia e torturava moradores de rua. Essa denúncia levou 4 guardas para a cadeia. Adelir também tentava ajudar os caminhoneiros. É que Paranaguá é uma cidade portuária e muitos caminhões têm o porto como destino final. Acontece que o porto não é assim o mais eficiente do mundo. Muitas vezes filas de caminhões como essa daí se formam na entrada da cidade. Essas filas podem se estender por quilômetros e quilômetros e os caminhoneiros passam dias esperando, às vezes sem acesso a um banheiro decente ou até sem comida. Na Igreja Católica, através da pastoral rodoviária, o padre Adelir tentava ajudar essas pessoas. Acontece que a estrutura da pastoral rodoviária em Paranaguá era meio que nada. O padre Adelir queria construir uma sede, mas para isso precisava de dinheiro. E foi aí que Adelir tentou juntar as coisas. Se por um lado ele precisava de grana, por outro, ele gostava de fazer voos, digamos, experimentais. Ele já tinha voado pendurado em um balão antes. Foi do Paraná até a Argentina, o que rendeu todo tipo de manchete. Em abril de 2008, ele pretendia fazer um novo voo para arrecadar dinheiro para a pastoral rodoviária. Para a imprensa local, esse foi um grande evento. O telejornal da afiliada da Globo no Paraná acompanhou toda a preparação do voo que foi marcado para o dia 20 de abril. Adelir de Carli já subiu aos céus uma vez. Gostou e vai repetir a façanha neste domingo, decolando agora em Paranaguá. 20 horas no ar com equipamento de voo livre preso a 1000 balões de festa cheios de gás hélio. É o que pretende fazer o padre Adelir de Carli. A decolagem está marcada para domingo às 10h30 da manhã em Paranaguá. E os preparativos já estão bem encaminhados. Roupa térmica e macacão para suportar a temperatura mais fria lá no alto, que pode chegar até 10 graus abaixo de zero. Balões coloridos que ainda vão ser enchidos e dentro desta enorme capa vão ficar 90 balões brancos para destacar São Cristóvão, o santo protetor dos motoristas de caminhão. É importante notar que durante toda a cobertura, o padre era elogiado em seus cuidados, em sua atenção, em seus preparativos. Toda a imprensa do Paraná destacava os conhecimentos do padre Adelir. A cobertura dos preparativos do voo rendeu várias reportagens e em quase todas elas os jornalistas garantiam ao público: esse padre sabe o que está fazendo. A ideia de voar não é loucura, não é loucura, não é loucura, não. É resultado de estudo e muitos cálculos de uma pessoa que sempre foi apaixonada pela física e tem experiência em paraquedismo. Quando chegou o dia e a hora de decolar, estava chovendo e ventando. Aquelas alturas, quem cobria o evento já começava a desconfiar do desfecho que a coisa toda poderia ter. Não é teimosia voar com essa chuva? Não, porque eu vou subir acima dela.
Então, na verdade, o que nos desgasta é a questão da montagem disso aqui, e depois, 10 minutos eu ultrapasso ela. E depois vou voar sempre em tempo bom. O que aconteceu depois disso pode ser contado através das comunicações do padre com as pessoas que acompanhavam a aventura dele em terra. O primeiro contato é confiante, estava tudo certo. Graças a Deus estou bem de saúde, consciência tranquila. Tá muito frio aqui em cima, mas tá tudo bem. Pouco depois, o padre se deu conta de que não sabia onde estava. E aqui os erros do planejamento dele começaram a ficar mais claros. É que para voar pendurado em balões, você depende do vento. Quando o padre decolou, os ventos sopravam do oceano para o continente, o que era mais seguro, porque assim ele poderia pousar em terra. Só que horas depois, a direção do vento mudou e o padre foi levado em direção ao mar. Para piorar, foi nesse momento que ele descobriu que não sabia usar o equipamento de GPS tão bem quanto pensava. Eu preciso entrar em contato aqui, eles me ensinam a operar esse GPS aqui para dar as coordenadas de latitude e longitude, que é a única forma que alguém por terra pode saber onde eu estou. Pouco depois, ele descobriu que estava prestes a ficar incomunicável. O celular que ele levou tinha bateria para 3 horas e meia, muito pouco para as 20 horas que ele pretendia ficar no ar. O celular via satélite fica saindo fora da área. E além do mais, a bateria está enfraquecendo. Porque a bateria do celular está enfraquecendo do via satélite, tá ok? Logo ficou evidente que o padre Adelir precisaria ser resgatado. Só que tinha um problema, ninguém sabia onde ele estava, nem ele mesmo. Quando pedem para ele passar a localização dele, a resposta não é muito animadora, não. Pode falar, padre. O pessoal tá indo ou não tá indo? Tá indo. Passa a posição. Isso, ele não aceita. Meu Deus do céu. Tudo que se sabia é que o padre tinha sido levado para o sul pelos ventos. Ele desapareceu na costa de Santa Catarina. Essa era toda a informação que se tinha. E o que veio depois disso foi uma busca que durou dias e consumiu mais de R$500 mil. A aeronáutica foi acionada e a marinha também. O Corpo de Bombeiros de Santa Catarina também fez sua parte e foi o último a desistir do padre. Ninguém conseguiu achar Adelir. Aí uma semana se passou e o caso foi parar no Fantástico. Dessa vez, o tom da reportagem era muito diferente. A imprensa agora tratava de investigar todas as falhas do plano de Adelir. Era como se o jornalismo nunca tivesse enaltecido aquela ideia, nunca tivesse elogiado o padre, nunca tivesse incentivado aquele voo suicida. Acharam até o instrutor de parapente do padre para mostrar que ele não era um bom aluno. Padre Adelir não tinha habilitação para voar. Antes de terminar o curso de parapente, ele foi desligado pelo instrutor. Eu acho que 2 ou 3 meses que ele participou do curso comigo, ele teve uma frequência muito baixa no curso. E com essa frequência, as coisas começaram a se tornar um pouco complicadas, as coisas começaram a se tornar um pouco perigosas. Então eu aconselhei que se desligasse do curso e buscasse um outro tipo de esporte. Também foram atrás da Agência Nacional de Aviação Civil para saber se ele tinha autorização para fazer aquele voo. A Agência Nacional de Aviação Civil afirma que o padre teve seu pedido de voo negado. Também foi só depois da tragédia que a imprensa resolveu ouvir as pessoas que tentaram convencer o padre a desistir da ideia. 1 hora antes do voo, nós estávamos aqui nesse local. Como o tempo estava muito fechado, eu falei, padre, vamos esperar o tempo, ver se melhora. Eu acho que não vai melhorar. Aconselhei ele a mudar o dia, ele achou que não. Enquanto as buscas aconteciam no litoral de Santa Catarina, a imprensa tratava de mostrar que o voo tinha sido uma ideia muito ruim, como se não tivesse incentivado a coisa toda. Já a internet fazia o que a internet faz melhor: memes. Todo mundo zoava o padre. O ápice pode ter sido a indicação ao Darwin Awards, um prêmio que, de um jeito meio cruel, celebra as mortes mais estúpidas do mundo. O padre, aliás, recebeu mesmo esse prêmio. É importante notar o clima festivo dessas buscas. A gente está falando de um homem que a essas alturas já estava claro, tinha sofrido uma morte terrível. E o Brasil inteiro dava risada.
Não se falava de outra coisa, só das buscas pelo padre Adelir. Esse aqui é um vídeo amador, tirando uma onda da morte do padre. Nós estamos cansados, porque nós andamos muito atrás das provas, subimos montanhas, andamos, descemos, foi complicado, mas está aqui, a prova. Encontramos pedaços da bexiga do padre, pendurados na árvore. Ali, o perito encontra mais pedaços do alumínio da roupa do padre, do Marmitex. Depois disso, a história esfriou, pelo menos no noticiário. Na internet, os memes com Adelir de Carli, agora nacionalmente conhecido como Padre dos Balões, continuavam firmes e fortes. Na gringa, Adelir era chamado de Ballooning Brazilian Priest. A graça acabou quando encontraram o corpo dele, ou ao menos uma parte do corpo dele. E isso só foi acontecer em julho, uns 3 meses depois do desaparecimento. Segundo médicos legistas, o material recolhido é a parte inferior de um corpo humano, do quadril para baixo. Os restos mortais foram avistados no mar na tarde de quinta-feira por tripulantes deste rebocador de uma empresa que presta serviços à Petrobras. Estavam boiando a aproximadamente 100 quilômetros do município de Maricá. Foi nesse momento que a história perdeu toda a graça que ela nunca teve. Que lição tirar dessa história que à primeira vista é tão louca, tão nonsense? Para mim, a história do padre Adelir traz um aviso, traz um alerta sobre o cuidado que se deve ter com o incentivo. O padre estava prestes a se matar. Acontece que, como a história mostra, a morte de um pode ser o espetáculo do outro. Querendo ver o espetáculo, a mídia incentivou Adelir, elogiou a capacidade dele, garantiu para o público que ele estava bem preparado. Quando deu tudo errado, o jornalismo foi o primeiro a dizer: viu? Eu não avisei? E essa é a lição que eu tiro dessa história. Se você receber muito incentivo para fazer alguma coisa muito perigosa, desconfie. Tá louco? Olha só, eu sei que a qualidade da nossa iluminação e até do nosso áudio pode melhorar muito. A gente está começando a montar um estúdio, mas ainda tudo muito precário. Se você quiser contribuir com o nosso jornalismo, a chave do Pix é o nosso e-mail, que está aparecendo aí na tela. Também tem a campanha de financiamento coletivo. Você pode ajudar, mas claro, só se você quiser. Muito obrigado por ver esse vídeo até o final. Valeu!